Bem-vindos a mais um Podes Ler, um jeito descontraído de conhecer pessoas que melhoram a vida de todos ao seu redor, inclusive a nossa. Hoje a gente tem a grata presença aqui do nosso amigo John, que é uma figura incrível que espero que conquiste vocês como conquistou aqui a família Ler. John, pode se apresentar ao pessoal aqui, se quiser se apresentar direto ali para os nossos convivas ou vambora. Wilson, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. É uma grande alegria estar no Podes Ler. E, desde já, quero cumprimentar todos vocês que estão aqui nos assistindo nesse podcast e dizer que é uma grande alegria poder falar um pouquinho da minha vida e de tudo aquilo que a gente tem construído esses últimos tempos. Em minha caminhada particular, familiar, mas também na vida pública. A gente tem trilhado aí uma caminhada nesse sentido, né? Então vamos começar pelo começo. Eu sei que você é um mogiano importado. Conta para nós como é que você veio parar aqui na grandiosa Mogi, vindo de tão longe. Não é tão longe assim, porque Para mim é longe. Eu sou doido para conhecer o Caparaó. Espírito Santo, pessoal, Espírito Santo, Vila Velha, Vitória, né? Então é de lá. Eu sou vilavelhense, né? Sou capixaba. Quem nasce em Vila Velha é conhecido como Canela Verde, né? Então eu sou de lá. E vim para cá, para Mogi das Cruzes, com 14 anos de idade, né? E essa história começa antes ainda, porque assim, eu me chamo John, né, para os amigos, mas escreve John Ross, né? Tudo junto, ainda tem um Jones no sobrenome que é para caprichar. Com muito orgulho, filho e neto de mãe e vó nordestinas, né? Aí o povo nordestino, Wilson, é um barato, cara, porque assim, ou junta metade do nome do pai com metade do nome da mãe para dar o nome do menino, ou então assiste um seriado norte-americano e pega o nome mais difícil que tem lá para dar o nome. E aí eu fui a segunda opção. Então tinha o seriado Dallas e lá tinha o JR, que era o John Ross. Aí minha mãe olhou e falou assim, esse é difícil de escrever, e vamos pôr esse aqui. E aí veio o John Ross. Você devia amar cada dia mais no primário a sua mãe quando tinha que escrever seu próprio nome. Sem dúvida, nem as professoras sabiam pronunciar, né, pra você ter uma noção. Mas aí veio o John Ross, que assim, minha mãe olhou, um galã, um cara rico, dono de postos de petróleo, e falou assim, é esse aqui. Eu já pude acreditar no seguinte, na vida real, Wilson, não funciona, entendeu? Não adianta querer... Mas aí nasceu o John Ross. Claro, nasci no Espírito Santo, lá em Vila Velha. Com 14 anos de idade viemos para cá. Meus pais sempre foram comerciantes, né? Passamos por momentos super difíceis, né, naquele tempo. E vir para Mogi das Cruzes foi um recomeço de vida para nós, para mim e para minha família, né? E passamos um momento de início assim extremamente difícil, sabe? Com um pouco de dinheiro no bolso para recomeçar a vida na cidade de Mogi. E que esse dinheiro logo acabou no primeiro ano estando aqui, e nós fomos morar quase que de favor naquele tempo, numa casa quase que abandonada, poucas pessoas sabem disso, né? Onde quando chovia mais dentro do que fora, né? Sem vidro nas janelas, nas portas, sem piso no chão, assim, uma época bastante difícil, né? E a nossa história em Mogi das Cruzes começa assim, mas desde o início, com bastante fé, com bastante trabalho, né? Agradeço muito ao Ediel da Legião Mirim, que com 15 anos de idade... Não, agora eu vou ter que fazer uma pausa. Não, o Ediel não. Ediel, gente Ediel, boa. beijão, meu vizinho. Puta vida, cara, o Ediel nossa, é um cara fantástico, né? Eu vou mandar isso pra ele. E com 15 anos de idade tive a primeira oportunidade de emprego, de trabalho, lá na Legião Mirim. E foi muito legal, porque assim... Tinha dias da gente precisar de fazer a vaquinha para comprar a mistura dentro de casa, né? E foi através desse trabalho que realmente foi imprimindo em mim valores que eu já carregava da minha família, né? Sempre morei antes de casar com meu pai, minha mãe, minha avó, quem praticamente me criou, porque minha mãe saía para trabalhar e minha avó ficava com a gente, eu e mais 2 irmãs. Então, grande carinho
pela minha avó, que desde pequeno sempre cuidou de mim. E ali, nessa Qual o situação, nome dessa santa? Dona Amélia, aquela que era mulher de verdade, como diz a música, né? Ô, velhinha, gente boa, trabalhadora e braba, nordestina arretada, né? Então, Wilson, a história começou lá atrás. Cheguei em Mogi dessa forma, iniciei a minha trajetória por aí, né? E chegando já à idade dos 18, arrumei emprego no Davó Hipermercados e lá comecei como repositor. Então, assim, dos problemas de coluna que eu tenho hoje foi de somar ali o Davó, lombando caixa, sem estrutura física nenhuma, magro e feio, né? Magro e feio. E ali esse início de caminhada se deu. Antes de ir para a Legião Mirim, trabalhei na construção civil durante um tempo como servente de pedreiro, depois Legião Mirim, depois Davó Hipermercados, depois fui coordenar uma instituição que cuida de pessoas em situação de rua. Então ali eu aprendi muito sobre o valor da vida humana e o quanto que, se nós não tomarmos cuidado, nós somos capazes de descer até assim, realmente, até o fundo do poço quando a gente perde o sentido da vida. E quando a nossa família, ela deixa de existir. O quanto isso é capaz de impactar a nossa vida. 5 anos trabalhando, assim, com pessoas em situação de rua. De ir lá, convencer a pessoa para pôr num carro, para levar, tomar um banho, dar o encaminhamento para essa pessoa para uma casa de recuperação, convencê-la a aceitar um tratamento. Então foi assim uma faculdade que eu tive na vida, né? E depois disso, eu queria casar, assim, ó, vamos ter que fazer alguma coisa, porque o salário na área social, ele é bem baixo. Então eu tive que montar, foi aí que eu empreendi de verdade e trabalhei 1 ano em 2 empregos, de domingo a domingo, ao longo de 1 ano, né? E engraçado que a gente acha assim, né? Quando a gente monta o primeiro CNPJ, aí você fala assim, montei meu CNPJ, já tô rico, né? Já sou empresário, né? Agora tenho CNPJ. Não vou mais trabalhar para ninguém, agora eu só trabalho para mim. Aham. Quando você se livrou de um patrão e arrumou uns 30. Né? E a carga horária, ela dobra, ela E não dobra. tem hora extra. Esquece de hora extra. E aí eu comecei a empreender na área da confecção. Minha tia, meus pais já vinham do comércio. Então minha tia já tinha negócio estruturado no Brás, ela já tinha vários clientes. Ela abriu as portas para mim, me dando crédito para eu poder comprar malha, tecido, porque assim, dinheiro não tinha para começar, né? E ali começou essa caminhada na confecção. Finalzinho de 2008, 2009 eu caso, abro a empresa e começo a empreender. E no finalzinho de 2011, abro loja na cidade, voltada para uniformes escolares. E até final de 2018, 2019, eu mantive o meu comércio, sustento da minha família e fiz essa caminhada aí nesse mundo do empreendedorismo, com toda a dificuldade que todo empreendedor passa, né? Ao longo dessa caminhada. É isso aí, um pouquinho do início da história. E assim, parece. Hoje você olha para trás, né? E vê, caramba, quanta dificuldade que não, naquele momento eu achei que eu não ia suportar, e hoje eu olho e tava fácil, né? Porque hoje, se você tivesse que viver aquilo, você já tem uma base que você sabe que nenhuma, isso é Chico Xavier, né? Nenhuma felicidade é duradoura, mas nenhuma desgraça é perpétua, né? A não ser que você queira viver dentro dela. Aí ela vai. Porque, ó, é que nem a piada, né? A piada, quando você conta a primeira vez, você ri, depois a segunda, tá, a terceira, puta, que história Sem chata. Mas tem graça, né? gente que conta uma história ruim e repete, repete. E a lição, né, desses momentos ruins é que eles trazem coisas boas, né? E você é uma prova de que você sobreviveu a Ediel. Ediel. Ele dava cada xingo que eu vou te contar um negócio. Mas como isso fez bem, viu? Ele te chamava de Wilson? Mortão? Mortão.
"Ó, mortão!" Mas eu era ligeiro, então assim, eu já entrava atento, eu já não usava boné, eu, né, já andava arrumadinho, tal, socialzinho. Entendeu? Porque eu já sabia que tinha que chegar na linha, então, facilitou muito. Eu sempre peguei muito rápido, né, o movimento das coisas. E Então eu não tomava muito xingo do Ediel não, pelo contrário, eu nem me lembro quando que eu tomei um xingo dele, sabe. São raros, mas mas era legal, era muito bacana, era muito bacana. E sabe, você diz assim, de aprendizado na vida, ô Wilson, Viktor Frankl parafraseia um outro filósofo, ele diz assim, né: "Quem tem um porquê, geralmente enfrenta qualquer como". E a minha grande alegria, Wilson, foi entender a importância das instituições na nossa vida. Porque desde que a gente já nasce numa instituição, numa maternidade. E quando a nossa vida termina, ela termina também numa instituição que é o cemitério. Mas ao longo da nossa vida, existem instituições que o nosso valor, ele não é secundário, ele é primário. E a mais alta dessas instituições, que é a família. Então eu desde cedo reconheci o valor da família. Porque é o seguinte, você sai de casa para trabalhar, o carro furou o pneu ou o ônibus quebrou no meio do caminho e você chegou lá, seu patrão chegou, te xingou, te maltratou, te mandou embora, ou então no meio do caminho qualquer coisa aconteceu, bateu o carro, sei lá. Mas quando você chega em casa, você sabe que independente de qualquer coisa, quando você tem um lar para voltar, você sabe que ali você é amado, não pelo que você tem, mas por aquilo que você é na sua essência, como pessoa. Porque é ali onde a gente reconhece nossas qualidades, mas as nossas fragilidades. É ali onde a máscara cai e quem tá do seu lado porque é família. Não é porque você tem alguma coisa, você é alguma coisa na sociedade. Então eu aprendi muito cedo a reconhecer o valor da família. Isso me ajudou muito, porque o sonho da minha vida era construir uma família. E graças a Deus hoje eu tenho uma boa família. Uma esposa, 2 filhas lindas, né, a Jasmine com 6, a Jade com 12, uma esposa que está do meu lado desde lá atrás, que nós tivemos momentos maravilhosos, mas também tivemos momentos duros, né, eu faço parte do hall daqueles empresários que já quebraram, 8 a cada 10 que já quebraram pelo menos uma vez na vida, e a gente sabe o que é você estar bem, de repente se a situação não é boa, mas quando você tem uma família que te ama, que te acolhe, e desde cedo, minha mãe, meu pai, minha vozinha, minhas irmãs, o valor que tem tudo isso, sabe, Wilson? Então, independente do que já se passou na minha vida, eu olho e agradeço muito a Deus porque eu sempre encontrei um sentido na vida. Então, a família foi um grande sentido para mim. O trabalho, um outro grande sentido. Que aí eu aprendi também que não é especificamente o quanto você ganha ou que tipo de retorno financeiro aquilo vai dar para você, porque todo mundo que trabalha focado nisso, em algum momento realmente vai estar ganhando muito bem, vai estar bem estruturado. Porém, mesmo com muito dinheiro no bolso, aquele trabalho perde o sentido para a pessoa. Porque o valor criativo é aquele que faz a gente se sentir feliz, a gente encontra a felicidade, que é a palavra que você usou aí, trouxe uma frase bonita falando sobre a felicidade. A felicidade, ela de verdade, parece loucura, mas não é. Ela não está especificamente no quanto de retorno financeiro aquele trabalho está te dando, mas em o quanto de vidas o teu trabalho está ajudando a melhorar, a transformar, a impactar de maneira positiva. Então, isso eu sempre busquei encontrar. Poxa, eu estou trabalhando nisso, mas isso daqui está fazendo bem para quem? Isso de alguma maneira está fazendo bem para mim, mas isso também está fazendo bem para outras pessoas que estão ao meu redor? Porque quando o nosso trabalho impacta a vida dos outros, ele dá sentido. E tem também a gente não vive só de trabalho ou só de estar em casa, mas de contemplar a beleza de tudo que está ao nosso redor. Que é você sabe, às vezes do nada, senta em algum lugar sossegado e você só percebe que o sol vai se pondo,
a grandiosidade que é a beleza da natureza, e eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu vejo tudo isso como um dom maravilhoso que Deus nos deu. E aí eu aprendi a reconhecer a manifestação de Deus nessas pequenas coisas. No sol que está se pondo, numa lua maravilhosa, numa paisagem incrível que a gente mora aqui rodeado pela Serra do Itapetí. Então, quando a gente fica vislumbrado, a vida, ela às vezes é tão acelerada, tem tanta coisa para resolver, que a gente deixa de contemplar o valor da vida nessas belezas naturais. Então, Wilson, o que me ajudou muito foi entender em determinado momento que eu precisava fazer com que o meu trabalho mudasse para melhor a vida das pessoas, foi entender que eu preciso contemplar a beleza de tudo aquilo que os olhos são capazes de enxergar, e eu precisava também entender que mesmo diante de grandes dificuldades, eu poderia aprender alguma coisa com aquilo. De que quando eu estou diante de uma situação que eu não posso mudar essa situação, ainda assim eu posso mudar a mim mesmo diante daquela realidade, né? Viktor Frankl, ele diz assim, né, de maneira muito sábia, ele diz que quando você está diante de uma situação boa, desfrute-a. Quando você está diante de uma situação difícil, transforme-a. E quando você está diante de uma situação imutável, ainda assim você pode mudar você mesmo. Então, são valores, sabe, que eu carreguei desde lá atrás, e eu fui lapidando tudo isso através de grandes professores, grandes líderes que foram me ensinando o valor de tudo isso e podendo viver melhor, né? E assim, eu pontuando aí o que você falou de família, né? Às vezes você não tem esse acolhimento dentro da sua casa, né? Quantas famílias que são totalmente desestruturadas, mas isso não impede, assim, que você procure e crie, né? Eu falo por mim que, assim, eu tenho uma família que meu pai eu amo de paixão, minha mãe, mas eu consegui criar irmãos durante a vida. Então a gente tem a oportunidade de criar famílias, né, de ser Uhum. acolhido por amigos, e de repente eu tive um bate-papo aqui com o Dr. Jefferson, que ele falou assim, ele perdeu o pai muito jovem. Para muitos isso uma chaga que fica aberta, só que ele teve a felicidade, ou se deixou ser feliz, né, de ter vários pais durante pessoas que foram, preencheram Esse espaço. esse papel, e de forma, assim, natural, Uhum. sem esforço. Uhum. Mas é aquele negócio de se permitir que a vida que o universo te retribua aquilo que você está precisando, né. Eu gosto muito da frase, né, que o universo nunca te dá o que você quer, ele te dá o que você precisa. Uhum. Uhum. Então, às vezes, você fala assim: "Nossa, eu tô sofrendo tanto", mas você precisava daquilo, né. Uhum. Então é o permitir, e assim, eu vejo no teu trabalho, né, como um vereador hoje, que felizmente eu tô acompanhando, eh, esse buscar o engajamento das pessoas, e não precisa muito para fazer a diferença. Uhum. Às vezes o catar o papel do chão não, assim, por que esperar o outro fazer? É só uma pequena partícula, né, Uhum. já contribui, e você vai ver a diferença que te causa no final, né. É que nem uma poupança, né, a poupança não é feita por milhões depositados, né, por centavos, economizados. É isso. Falando, né, desse trabalho, eh, eu enxergo com muita clareza, o Wilson, que a gente perde a esperança muitas vezes, a gente desanima ao olhar para esse grande Brasil e que está muito longe do alcance das nossas próprias mãos para fazer qualquer tipo de mudança. E aí, quando a gente começa a se iludir, achando que ou a gente
ou alguém vai chegar e vai resolver todos os problemas, que agora sim vai dar jeito, a gente começa a ficar frustrado, porque quando você põe o pé no chão da realidade, você vai percebendo que não existe uma pessoa que é um salvador da pátria, ou que você, por conta, não, você não consegue fazer um negócio desse. Mas a gente percebe o seguinte, que todo grande projeto que transformou grandes civilizações, impactou mundialmente o nosso planeta, quando a gente percebe que aquilo que é de grande valor e que foi capaz de fazer uma grande transformação na sociedade, tudo isso nasceu muito pequeno. Tudo. Absolutamente tudo. E aí, como diz um grande filósofo, né, tudo que nasce grande é monstro. Porque aquilo que é natural nasce sempre pequenininho e vai transformando à medida que vai crescendo. E assim eu entendo que o grande Brasil a gente não muda, mas eu posso mudar o meu Brasil. E aí o meu Brasil está ao alcance da minha mão. Então a gente às vezes fica iludido querendo transformar tudo e esquece que a transformação precisa começar em mim. Que existe uma pessoa que é a pessoa mais difícil do mundo de ser mudada, mas é a única pessoa que eu consigo mudar, que sou eu mesmo. Então, quando eu trabalho para minha própria mudança, eu começo a gerar um movimento dentro do meu lar, porque aí eu olho para John Ross e falo assim, calma aí, o que John Ross pode ser melhor no relacionamento com a esposa? A minha escuta com ela, como está sendo? Como é que está sendo a minha educação com as minhas filhas? Que tipo de exemplo eu estou dando? Um caráter com integridade, honestidade, com retidão, com virtudes? Que tipo de exemplo é esse que eu estou dando para as minhas filhas? Será que eu... Então, quando eu começo a olhar para mim e paro de ficar olhando para os outros e falar mal dos outros, julgar o que os outros estão fazendo de errado, Wilson, e olho para mim e busco eu me transformar, a minha esposa também começa a melhorar, porque a minha mudança reflete nela. As minhas filhas vão se modelando em comportamento também, em virtudes, porque vão olhando para o pai. Então, dentro do meu lar eu causo uma mudança. Aí eu estou lá no gabinete, dentro da Câmara Municipal. Eu não quero saber do que os outros estão fazendo, se tem alguém fazendo alguma coisa de errado, como que tá. Não, eu quero olhar para o nosso trabalho. Então, ali dentro, nós constituímos uma comunidade fraterna, onde nós vivemos a verdade, buscando a verdade, querendo viver a verdade. Nós buscamos a humildade, que é a verdade. A humildade é a verdade sobre mim, sobre a realidade e sobre as pessoas e sobre os outros. A fraternidade. Não é porque hoje eu estou vereador que eu sou melhor que alguém. Eu não estou em nada acima de ninguém. Então, dentro do gabinete, eu olho cada um dos assessores aqui, ó, na mesma altura, olho no olho, e eu trato de igual para igual, em direitos e deveres. As responsabilidades, não é só os meus direitos, mas cada um tem uma responsabilidade. Então, assim a gente vai construindo um trabalho dentro do gabinete, num ambiente fraterno, onde fugiu da regra, está querendo não fazer parte da nossa instituição. Que aí é um exercício também de virtudes, de valores, tem que ter fortaleza, que é a resiliência, a virtude da coragem, a virtude da prudência na tomada de decisões, da justiça, que é dar a cada um aquilo que é seu por direito. Então, eu não mergulho no assistencialismo. Claro que a solidariedade ela é importante, não vamos deixar ninguém passar por dificuldade, mas existem instituições próprias para atender as pessoas nas vulnerabilidades, que não é político que tem que sair fazendo atendimento assistencialista, né? Não é vereador, pelo contrário, o vereador ele tem que indicar o caminho para as pessoas, né? E não ele, né, suprir determinadas realidades. Então aí tem uma educação que a gente vai fazendo com a população. Mas voltando, eu digo que quando eu olho para tudo isso, Wilson, e eu busco viver isso na prática, eu percebo que é possível eu mudar o meu próprio Brasil. Isso vai contagiando outras pessoas de bem, porque o bem comum acontece quando a gente vai unindo e organizando as pessoas com essa visão, que é uma visão de viver esses valores na prática
E o que é legal? É que quanto mais eu tô buscando viver, tenho minhas fragilidades, eu tenho que mudar e melhorar muita coisa. Mas à medida que a gente vai dando esse bom testemunho, pessoas do bem começam a querer ajudar e fazer parte, porque vem verdade no que a gente está fazendo. Então isso é fantástico, cara. Esse Brasil a gente consegue mudar, que é o nosso Brasil do nosso dia a dia, né? É, o essa visão, né, de que esse canto da sereia, de que o Estado, ele pode fazer tudo por todos, né, só que o Estado, ele não existe sem nós. Eu gosto dessa analogia, né. Se hoje o Estado parasse de existir, nós deixaríamos de existir? Mas se nós deixássemos de existir, imediatamente o Estado sumiria, porque eles somos nós. Então não adianta as pessoas acreditarem nos falsos, né, nos super-homens que vão vir resolver. Pode até ter boa intenção, mas se o do lado não movimentar, ele não, eh, a gente não precisa de gente mandando, a gente precisa de liderança. E a liderança somos nós, né, tem que partir de nós. Se permitir a melhorar. Não é muita gente que você tá no meio lá, é muita gente, querendo se acomodar e encostar, que alguém faça por ele o que ele nasceu para ser feito. Tem uma fábula budista que diz que qual a probabilidade de uma tartaruga cega no meio do oceano acertar o buraco de uma tábua boiando na superfície da água? São bilhões e bilhões. É a mesma probabilidade da gente ter a vida no planeta. Nós nascermos. Afinal, a concepção dependeu de quantas gerações para a gente chegar até aqui. Começa a pensar, você buga, né? E tem gente que essa oportunidade rara de ter a vida, de ser presenteado com isso, não, eu vou preferir terceirizar a minha felicidade, o meu sucesso, a minha existência ao outro, o outro vai fazer por mim. É uma tristeza, né, saber que ó, essa dádiva que o universo nos deu, jogada fora. Agora eu vou um ponto assim, cara, política. Por que as pessoas têm nojinho de política? Wilson, perfeitamente compreensível. Por quê? A política, ela existe para organizar a sociedade. Primeiro que tem que haver uma desmistificação, uma vez que, veja bem, todo lugar tem política. Tem a política da empresa. Que horas que você entra, que horas que você sai, que horas que você pode parar, quanto que é o salário, as regras. Então tem a política da empresa, tem a política da casa, política do lar, né? Vai fugir dessa política pra você ver. Aí a mulherada fica brava, e aí vira o caos dentro de casa, ou os maridos, né? Tem a política do lar, a política da casa, mas também tem a política do bem comum na sociedade, que é para gerar esse bem comum, que é para organizar. Então, política nada mais é do que o significado de organização. Organizar, com qual finalidade? Para gerar um bem comum. E no final das contas, os países que não deram conta de conseguir, ao longo das suas histórias, organizar as instituições políticas para gerar um bem comum, esses países, eles geraram o quê? Miséria, pobreza, injustiça, as desigualdades, gerou isso daí. Então, quando a pessoa de bem, que tem uma intenção reta, o trabalhador, ele vê isso como consequência dessa má política, que não é uma boa política, ele pega uma aversão. E o ponto principal, Wilson, é o seguinte: a gente tem que alertar as pessoas.
que o grande problema não são as pessoas que estão na política. Como não, John? Porque tá lá, o cara é corrupto e ele rouba, ele faz um monte de coisa errada. Tá vendo? Tem um monte de gente que não presta lá dentro. Sim, tem. Tem pessoas boas também. Mas o ponto principal é que, exemplo, 2 economistas ano passado ganharam o prêmio Nobel. Sabe por quê? Eles conseguiram provar que um país bem desenvolvido, comparado a um país pobre e miserável, eles têm uma diferença que é a que faz tudo isso daí acontecer como resultado: a qualidade das suas instituições. Então, países com instituições políticas boas e eficientes geram desenvolvimento e prosperidade. E países com instituições boas e ineficientes políticas geram miséria e pobreza. Então, na medida que você está num país que as instituições políticas, que são boas por natureza, mas são ineficientes, gera o que na população? Aversão. Porque elas olham para a política e confundem a instituição com as pessoas e falam assim: política não presta. Mas, a bem da verdade, a política, Wilson, é como uma faca. Você pega uma faca bem afiada e dá na mão de um psicopata. O que ele vai fazer com essa faca? Ele vai pegar e vai matar um monte de pessoas, vai cometer crimes e tudo mais com a faca. Aí você pega essa mesma faca e dá na mão de um excelente cozinheiro, de um excelente cozinheiro. Ele vai fazer aquela carne maravilhosa, aos cubinhos, aquele molho incrível que chega, nossa, desmancha na boca quando você come. Aí, mas você olha e pensa: essa faca que esteve na mão de um psicopata, que cometeu crimes e fez um monte de coisa errada, mas a mesma faca, não na mão dele, na mão de um excelente cozinheiro, faz uma comida maravilhosa. A faca, ela é boa ou ela é má? Então, por que que aí a analogia, né, a política, é ruim ou boa? Não, depende da mão. Depende na mão de De quem quem? você coloca. Aí as pessoas confundem a realidade que elas olham para a política, não enxergam que a qualidade das instituições é péssima e que é aí que tem que desenvolver um trabalho para melhorar a qualidade das instituições, porque se você muda a instituição, você muda as pessoas. E aí elas acham que são as pessoas que têm que ser mudadas para que a instituição melhore. Sim, faz todo sentido, a mudança começa em nós. Mas enquanto nós não entendermos que o que tem que ser melhorado é a qualidade das nossas instituições, nós vamos viver esse ciclo, onde as pessoas têm aversão à política porque a política não está boa, mas não entendem que a qualidade das nossas instituições é bem ruim, porque está gerando miséria, falta de prosperidade. Então, a primeira coisa é desassociar e parar com esse negócio de querer achar um salvador da pátria. Não, porque agora sim, agora o meu presidente assumiu e... Ah, não, agora vai melhorar, porque trocou, que agora é um outro. Então as pessoas têm o hábito de depositar nas pessoas o sucesso de uma nação ou de uma cidade. Que seja, elas depositam numa pessoa. Não. Você vê, olha que coisa interessante, né? No Brasil, o mercado econômico se comporta de tal maneira em relação a esse tipo de visão que, dependendo de quem está como presidente do Banco Central, ele vai se comportando melhor ou pior. Nos Estados Unidos, ou na Finlândia, na Austrália, em países que essas instituições funcionam melhor do que a nossa, estou citando a América e estou citando também a Europa, para não falar que eu estou num único lugar, é que o exemplo ele é abrangente. As pessoas nem sabem quem está como presidente do Banco Central. Por quê?
pouco importa, a instituição é Fala forte. mais alto. Ela fala mais alto. Então eu vejo isso, tem um afastamento, sabe, Wilson, das pessoas em relação à questão da política, porque elas veem um monte de coisa errada acontecendo e elas acreditam isso às pessoas, mas as pessoas têm a sua responsabilidade. Mas no final das contas, as instituições estão organizadas de um jeito que elas não estão funcionando da forma como deveriam. Isso causa esse afastamento da população em geral, sabe? É que o que a gente está vivendo é um exemplo. Na eleição, um ministro soltou aquela famosa frase do ao ser questionado, perdeu mané. No mesmo ano, o ano seguinte, né, uma moça foi lá e escreveu numa estátua representando a justiça o perdeu mané. Questões à parte, o que que ela fez? Ela pôs naquele momento a frase que refletia a justiça do Brasil. Ele, como pessoa, esqueceu que ele era um representante da instituição e ele passou por cima da instituição. Ele se achava a instituição naquele momento. E o que que a população traduziu? Que a justiça estava falando isso para nós, né, perdeu o mané. A simbologia daquilo lá, por que que para um foi crime e para o outro não? Essa falta de do regramento, né, porque a regra serve para um, não serve para outro. Isso reflete o que você falou, a falta da fortaleza das instituições, que as nossas instituições ficaram fracas. Uhum, E assim, nós temos um arcabouço, o judiciário é muito é bem estruturado, né. E por que que a nossa justiça é tão falha e fraca? Porque as pessoas perderam, justamente essa noção de falta de política e de regra, né. Que uhum, sabendo que uma ação, o universo é, assim, incrível, né. Teoria das cordas, você mexeu um pouquinho, por isso que assim, falar em assistencialismo é contra a pessoa. Porque você não sabe se aquele momento, ela não precisava de assistencialismo, ela precisava de solidariedade. E não é uma pessoa num gabinete que vai saber o que que aquele momento dela deveria ter sido compartilhado com quem está do lado dela. Aí você vai e de um gabinete decide: "Ah não, agora eu vou dar X reais para as pessoas que estão em vulnerabilidade", e perdeu aquele momento que era para reconexão com o entorno. O que que é a sociedade? Não foi uma progressão de ajuda mútua. Cidades não cresceram sozinhas. uhum, Foram construídas uma em cima da outra. Se você for, hoje tá tendo um projeto de metrô em Roma, que ele vai, ficar abaixo do solo, não me recordo, uhum, e vai ser criado um museu, porque na linha onde que ele está, o trajeto dele, uhum, são sítios arqueológicos que vão ser transformados em museus. uhum, E abaixo dele que vai se que vão conseguir construir o metrô. uhum, Quer dizer, Roma não surgiu de um dia, ela foi construída aos poucos. E por que que as pessoas, teimam em achar que vão ter que ser salva por um outro, uhum, sem essa noção de que a diversidade é para construir o caráter. uhum, Se você não tivesse seu depoimento, né, da sua história de vida, você acha que você seria o John de hoje, né? Aquilo uhum, lá foi ruim, mas uhum, criou você, né? Como criou sim, a mim, não, nunca vivi num mar de rosas, tive as minhas uns perrengues ou aquela situação, terminei a faculdade, legal, não tem emprego.
Vou ter que ficar morando com meu pai. Tadinho. Coitado, ele sofreu, hein? Mas é isso, ô Wilson, e tive a oportunidade de conhecer, tá, um projeto de cidadania que são, assim, vários professores, mestres, doutores de várias universidades federais esparramadas aí pelo país. E ali, esses professores, eles chegaram a um diagnóstico. E eles entenderam que o grande problema do Brasil é uma verdadeira crise de confiança que nós estamos vivendo. Porque a confiança é o elemento principal que une as pessoas num propósito. Inclusive para que elas queiram constituir uma instituição ou para interferir nas instituições que existem para um bem comum. Essa crise de desconfiança, ela existe no nosso país. Por que essa crise de desconfiança existe? Porque é onde a mentira entra. Quando entra a mentira, ela gera desconfiança. Onde gera desconfiança, o resultado disso é o individualismo, porque a pessoa começa a acreditar que ela não tem com quem contar, que ela só tem ela mesma, que ela pode contar e que ela vai ter que ser responsável para resolver os seus próprios problemas. Isso causa uma desunião na sociedade. E esse individualismo é um perigo, porque é o ingrediente principal para que um regime totalitário seja instalado no país. Então, qual é o antídoto para isso? É uma relação de confiança. É buscarmos a verdade e, ao encontrarmos, querermos viver a verdade em todos os ambientes da nossa vida, também na política. Porque quando a gente vive essa verdade na vida pública, o que acontece? Gera confiança. Gerando confiança, o que a confiança faz? Um ambiente fraterno, onde eu trato o outro não como um objeto, mas como um igual, alguém com dignidade, uma pessoa humana com dignidade. E essa fraternidade gera o quê? Democracia, porque é a participação do outro numa tomada de decisões, num respeito institucional. E essa democracia gera bem comum. Olha que coisa bacana, maravilhosa. Então, quando a gente olha para nós mesmos e diz assim, vou viver de maneira autêntica, verdadeira, com base nesses valores, isso vai gerando um movimento, que é o que está acontecendo em nosso mandato, por exemplo. Que eu nunca tinha sido vereador e que escolheram o meu nome para eu estar vereador. Foi uma reunião e as pessoas ali, simples, comuns, que também não faziam parte de um trabalho político. E elas olharam e falaram assim, eu também não eram políticas, né? Eu quero um representante. Indicaram 6 pessoas, das 6 ficou o meu nome. Claro, depois que a minha esposa deixou, eu vim candidato, né? Tem juízo, né? E aí, vim candidato, Wilson. Assim, só com voluntários, só com pessoas que entenderam a importância daquilo ali, para a gente ter liberdade depois para tocar um mandato. E o incrível aconteceu. As pessoas enxergando a verdade e um propósito, sabe, de avançar em nossa cidade, em determinadas pautas, elas quiseram ajudar e a gente conquistou a primeira eleição. E depois de eleito, a gente foi entender como é que funcionava, o que é essa Câmara Municipal. Como é que funciona aqui dentro? Como é que os fluxos se dão? Quem é quem? Como que é? Mas sempre com base nos nossos valores. Sabe o que isso começou a gerar? Confiança. Os outros vereadores começaram a perceber que eu não estava ali para competir com ninguém, para prejudicar ninguém, para falar mal de ninguém. Pelo contrário, eu estava ali para ajudar tudo que fosse bom para a cidade. O executivo logo percebeu isso daí também. Então, o que construímos? Uma relação de confiança com todos os atores políticos. Isso fortaleceu o nosso trabalho. Mas esse trabalho com base na verdade, no ambiente fraterno, ali o nosso gabinete, fez com que algumas das melhores cabeças da cidade de Mogi das Cruzes, que nós fomos atrás, quisessem nos ajudar. Então a gente foi olhando para segmentos da cidade e aproveitando, no melhor dos sentidos, pessoas boas, o tempo e o conhecimento dessas pessoas, para que na área delas, elas pudessem fazer uma contribuição. Porque no fundo, Wilson,
todo mundo está buscando o sentido da sua própria vida. E o cara pode rodar. Ele pode aproveitar, fazer os passeios mais maravilhosos que ele já fez na vida. Ele pode rodar em cima da moto mais potente que ele tem. Ele pode fazer curso do que ele quiser. Ele pode comer nos melhores buffets que existem das cidades mais distantes. Ele pode fazer de tudo. Mas se ele não for alguém que serve aos outros para que a vida dos outros mude, é um saco vazio parado em pé. Que quando toda essa rotina louca acaba, ele deita a cabeça no travesseiro dele, ele tem um buraco, um vazio existencial dentro do coração dele. E a gente enxergou isso. E começamos a propor para as pessoas que, ao invés de elas fazerem só isso na vida delas, que elas também pudessem dedicar o tempo, o conhecimento, aquilo que a vida trouxe para elas de benefício, que elas devolvessem um pouquinho para a sociedade. E o nosso mandato deu essa oportunidade para muitas pessoas boas, para que elas pudessem dedicar um tempo, por exemplo, na área do empreendedorismo, inovação e tecnologia, na área da arquitetura e do urbanismo, na área do meio ambiente, na psicologia, saúde mental e também políticas públicas familiares, advogados que nos ajudassem a montar essas leis. E olha que coisa incrível, nós constituímos um ecossistema de bem comum através do nosso trabalho, que é um mandato que virou uma ferramenta, não de autopromoção de John Ross e não eleitoreiro. Pelo contrário, não faço questão de, em várias ações, ter que ficar assinando meu nome embaixo. Tem muita coisa que acontece que as pessoas nem sabem que eu estou ali ajudando a construir, mas isso foi gerando o quê? Confiança, Wilson. E as pessoas confiando, o que elas começaram a fazer? A dedicar tempo. E olha que bacana, cada um desses 6 grupos, de 8 a 15 pessoas cada um, se reunindo todos os meses para debater algo que pudesse virar um bem comum. Aí o empreendedorismo, a inovação e tecnologia desenvolveu um projeto de lei, assim como os outros grupos, e aqui é a lei que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, que aconteceu semana passada, inclusive. Diversas ações com várias instituições, cada uma realizando o seu próprio evento, levando o desenvolvimento econômico para a nossa cidade através do empreendedorismo. Aí o grupo de psicólogas montou a Semana Municipal de Psicologia na nossa cidade. Que fantástico, levar saúde mental às pessoas. Aí o grupo do meio ambiente montou um projeto de lei que foi assinado semana passada pelo prefeito em exercício. O maior, mais completo programa de hortas comunitárias do nosso país. Está aqui, em Mogi das Cruzes. Agora nós vamos trabalhar, porque a lei está existindo e ele tem já 6 lugares para implantar a horta comunitária. E lei no papel, sem... Esquece, é letra morta. Fica lá. É letra morta. Aí a gente tem o ATIS, que está lá na chefia de gabinete da Prefeitura Municipal, que é o quê? Um projeto de lei onde as pessoas vão poder construir, reformar e ampliar suas casinhas com acesso gratuito a arquitetos e engenheiros. Então, uma lei robusta foi construída ao longo de quase 4 anos de caminhada. Mas olha que incrível, nós estamos trazendo para Mogi das Cruzes o programa Famílias Fortes. O que significa isso? Que é simples, famílias funcionais e com vínculos familiares fortalecidos, elas vão criar bem comum numa cidade, porque as crianças, os adolescentes, nossos filhos e aqueles que nós estamos cuidando, eles crescerão pessoas bem formadas, com valores e que serão o futuro da nossa cidade. Então, quando a gente planta essa semente bem plantada, nós teremos cidadãos mogianos mais bem estruturados em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos, para poder fazer com que seja uma Mogi das Cruzes melhor. Porque a Mogi das Cruzes, ô Wilson, na sua essência, ela não é a essência da cidade, ela não é os prédios lindos, maravilhosos que a gente tem construídos aqui na nossa cidade, as instituições que a gente olha e fala assim, eu falo no sentido da sua estrutura física, né? Não é a tecnologia, são as pessoas. Porque tudo isso que existe por um motivo, para que as pessoas vivam bem.
E se as pessoas deixarem de existir, é como você falou, acabou a sociedade. Tem sociedade sem gente. Então, famílias fortes, ele olha para as famílias em vulnerabilidade e dão condição para que os responsáveis e os cuidadores tenham uma capacidade de formar os futuros cidadãos mogianos melhor, independente da configuração, Wilson. É a avó que está cuidando, às vezes é o tio, às vezes é uma mãe solo, às vezes é um pai solo, às vezes não importa a configuração. O que importa é que uma educação parental de qualidade, ela chegue naquele lar, para que aquela família tenha uma condição de se transformar numa família mais funcional, sabe? Então, olha que coisa incrível, né? A confiança gerou nas pessoas uma união. E a união dessas pessoas gerou projetos incríveis, maravilhosos. E o nosso mandato viabilizou. O exemplo da faca. Ele viabilizou para que tudo aquilo acontecesse. Então tem gente que fala assim, Deus me livre, não quero nem ouvir falar de política. Some daqui, não fale comigo, não quero saber. No final das contas, Wilson, alguém vai decidir a nossa vida. Ponto final e acabou. Vai ter alguém com a caneta na mão para decidir se a conta de água vai ficar mais cara ou mais barata. Se na pandemia, se a loja fecha ou se a loja abre. E se ficar fechada, meu irmão, fora do tempo que é o tempo necessário, vai quebrar todo mundo. Alguém está com a caneta na mão decidindo se a passagem de ônibus vai ficar mais cara ou mais barata, se vai ter remédio numa UBS, se não vai ter o remédio, que tipo de remédio vai estar lá, se serão construídas novas creches, se não serão construídas as creches. Wilson, tudo é tudo em relação ao nosso convívio social. Praticamente tudo que diz respeito ao bem comum é decidido por um político. E aí, quando eu não consigo perceber que é importante que as pessoas de bem estejam na política para decidir pelo bem comum e não para o seu próprio bem, vai ficar cada vez pior, sabe? Então, essa consciência que a gente precisa fazer com que as pessoas elas vão tendo. E não na época de eleição, não tô nem aí, o governo não paga as minhas contas. Uma pessoa me disse isso, bem próxima a mim. Aí eu falei assim, o governo não te dá dinheiro, mas se ele caminha mal, ele tira o seu dinheiro. Tira o seu dinheiro. É isso. Porque quando você se ausenta é a transferência de responsabilidade, né? Ah, tá, a política é ruim, eu tenho nojinho, eu não vou chegar perto. Só que alguém vai estar lá. Porque no mundo não há espaço vazio. Nem o espaço exterior, né, é vazio. Aham. Ah, não, o espaço é vácuo. Não, ele tá mais preenchido que a minha cabeça. Tem, exatamente. Então, e alguém sempre vai ocupar o Alguém vai espaço. ocupar o espaço. E aí cabe a nós falar assim, espera lá, eu não quero mais que esse tipo de... Eu não tô falando nem de pessoa, mas que essa cultura continue. Uhum. Como que a gente vai mudar a cultura? Cultura não é uma chavinha que a gente vira e vai funcionar. Processo. É processo. É um processo. Os países mais sérios, Wilson, olha que interessante. Como é que funciona a política em países sérios? A pessoa se forma, se capacita, arruma um emprego ou monta uma empresa. E ao longo da vida dela, ela vai trabalhar para o sustento da sua família, para a sua própria vida. Ela vai se organizar para ela poder ter uma velhice adequada, ela usufruir daquilo no futuro. E chega um determinado tempo que o cara aposenta ou a empresa dele se torna sustentável para que ele possa tirar um pouco o pé e usufruir um pouco daquilo que ele construiu ao longo da vida dele. Nos países mais sérios, essas pessoas, já numa certa maturidade da vida, elas olham para a vida pública e dizem o seguinte: agora a sociedade me deu muita coisa. A universidade me deu, a minha empresa ou as empresas onde eu estive. Eu cresci, eu aprendi. Aí ela pega todo esse conhecimento acumulado, toda essa riqueza e ela devolve para a sociedade se tornando político. E ela, sendo um político, ela vai trabalhar para o bem comum.
Então ela devolve para a sociedade aquilo que ao longo de toda a vida ela teve oportunidade. Então lá é assim. Como é que é no Brasil? Quem ganha a eleição, Wilson? Ganha a eleição o cara que é midiático, o cara que é ator global, que não deixa de ser midiático, um influencer, é o cara que aparece. Então, essa pessoa ganha a eleição. Que capacidade? Não estou dizendo que não é porque seja alguém desse meio não tenha capacidade, mas via de regra, ou então é alguém que está precisando arrumar um emprego. Fala assim, poxa, estou desempregado, vou sair candidato, porque ali eu vou ter uma boquinha. Então, olha a diferença entre os países mais desenvolvidos e o nosso país. Então, aonde essa mudança aí precisa acontecer? E eu quero fazer uma meia-culpa aqui, porque ao longo de muito tempo na minha vida, eu também dizia, Deus me livre, não quero nem saber, principalmente por ter trabalhado na área social. Eu falei assim, não quero nem chegar perto de política, porque não é bom sair machucado de diversas situações. Então, a chave virou quando eu comecei a entender que se as pessoas de bem, Wilson, não ocuparem esse espaço que fica vazio, o mal ocupa. É simples assim. Se o bem não ocupar, o mal vai ocupar. E qual é a decisão que a gente quer tomar? Aí sabe o que a gente faz? A gente quer fugir do sofrimento. Porque trabalhar para o bem comum dá trabalho. É trabalho. Gasta tempo, gasta dinheiro. Não é fácil. É duro. Tem um sofrimento nisso daí. Aí as pessoas querem fugir do sofrimento e buscar o prazer. Aí é uma sociedade que nós estamos mergulhando, extremamente egocêntrica e que quer viver uma busca de prazer absoluta. Ela não quer enfrentar a dor para gerar um bem. E aí a gente vai vendo todo esse movimento, as pessoas ficam avessas à política, que é a primeira pergunta que você soltou, porque elas não querem dor, não quer ter trabalho para mudar nada, porque não tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Ela se esquece de que o bem comum é o bem de todos, mas eu sou parte do bem comum. Eu estou aqui no meio dessa sociedade. Então, o bem que eu faço pelo comum, para toda a sociedade, eu também estou recebendo desse bem que eu estou ajudando a trazer para todos, mas não exclusivamente. E aí é essa visão mais altruísta, de bem comum que a gente tem que construir. E eu vejo muita gente fazendo assim, num comportamento que elas não percebem. Você chega na roda de amigos. Aí a gente já sabe que nós precisamos de pessoas boas, capazes, competentes para a vida pública. A gente já sabe disso. Tem que melhorar isso, não tem jeito. Tem que haver uma alternância de poder com pessoas assim. Olha como a gente ajuda a destruir a política, falando mal dela. A gente não percebe, mas toda vez que a gente fala mal da política, a gente está destruindo a política. E destruir a política é destruir a sociedade. Porque se você tem pessoas na cidade e não existem instituições políticas para organizar as pessoas, elas se matam na sociedade. É um caos, porque são pequenos grupos organizados e cada grupo quer o seu benefício, quer o seu bem. Naturalmente, existe um conflito, um confronto na sociedade em geral. E a instituição política é aquela que, por excelência, está para organizar o caos da sociedade. Se não existir uma boa instituição política, a sociedade ela vai se autodestruindo. Porque os interesses e o individualismo é muito grande. Tem que alguém organizar esse negócio. Aí toda vez que a gente fala mal da política, eu estou destruindo essa instituição que deveria organizar o bem na sociedade. Por quê? Veja bem, você chega na roda de amigos. Aí começa a dizer, o quê? Deus me livre, político nenhum presta. Tudo bandido. Tinha que jogar uma bomba no Congresso. Eu já ouvi isso várias vezes. Na verdade, eu já disse isso antes de estar na política. Antes de entender melhor. Tinha que jogar uma bomba, acaba com tudo e começa tudo de novo, porque ninguém presta. Então, quando eu vou falando isso numa roda de amigos, muitas vezes aquela pessoa altamente capaz, competente, que talvez passasse pela cabeça dela, puxa, posso contribuir de alguma maneira na vida pública. Na hora ela desiste. E quem é que vai querer topar um negócio desse? Quem não presta.
Aí quem não presta não tá nem aí se quem é Se vai dar certo, se tem não alguém vai, falando eu mal. ganhei o meu, eu... Mas quem é de bom caráter, quando ouve a gente falando mal da política, desmobiliza as pessoas de bem. Então, sem perceber, quando eu falo mal da política, eu estou desmobilizando as pessoas de bem a quererem entrar para a política. Então, eu estou fazendo um mal para a política quando eu falo mal da política. Não sei se você já tinha feito essa reflexão. Não, as pessoas não têm o alcance do poder da palavra. Porque eu gosto dessa alegoria, né? Esse microfone nasceu feito? Não, alguém pensou É isso. e fez, ficou bom. O outro veio, desenvolveu e foi e chegou nessa maravilha tecnologia moderna. E a mesma coisa na nossa vida, né? Um teve uma ideia boa, mas não plantou. Só que o outro teve a ideia ruim e perseverou. Ele foi para frente. Ela não aconteceu espontâneo, né? Não surgiu assim. Não, ele teve uma ideia. O bem para ele fez o bem, só que para ele. Uhum. Só que não teve o contrapeso. O outro que queria o bem comum silenciou, Uhum. deu espaço. Uhum. Então, agora nós pagamos o preço da omissão que veio acontecendo. Uhum. Só vai ter resultado com o retorno e vai dar trabalho. A gente tem um exemplo agora, né, eu estou falando aqui só de notícias, Uhum. da Argentina. Argentina, economia destruída, hiperinflação. Uhum. Não é o atual presidente que vai... Mas ele plantou uma semente. Isso, sim. Se ele não fizesse nada, o caminho não seria diferente. Uhum. Porque você nunca vai alcançar outro resultado fazendo a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Então, você não está contente com o cenário que está aí? E o que você quer fazer para melhorar? O que você está fazendo? Uhum. Para de terceirizar a responsabilidade, Uhum. seja mais honesto. Não é só com o outro, honesto com você. Você está fazendo para ver um resultado diferente? Então, não estou fazendo, então cala a boca. Vai, volta, deita Avalia a si mesmo primeiro, né? conserta-te, conheça-te a ti mesmo, né? Isso aí, e se ajeita. Porque não Se vai ter ajeita, outro e caminho. muda. Exatamente, exatamente. Wilson, é com essa certeza, sabe, que eu tenho feito essa caminhada. A minha expectativa é, ao longo desses mais 3 anos que a gente tem aí de caminhada pela frente, é de construir um trabalho que seja perene. Quando a gente constrói uma lei e essa lei ela é aprovada e depois ela é colocada em prática pelo executivo, isso vira um trabalho institucional. E aí esse trabalho independe se John Ross continuando ou não, que ele vai acontecer e ele vai continuar reverberando e melhorando a vida das pessoas. Quando olha para o empreendedorismo, vai ajudar as pessoas a gerar renda, autonomia, ganhar, ter acesso a determinadas realidades que vai fazer com que ela se desenvolva. Quando você olha para a psicologia, vai salvar muita vida. Às vezes a pessoa que estava pensando em cometer suicídio no meio de um evento, que vários foram realizados com as psicólogas, né, que compõem o mandato participativo de psicologia, aquela pessoa pode mudar de ideia naquele momento. Pessoas que nós estamos realizando um trabalho pela vida na cidade, que assim, a família é um pilar e a vida é o outro pilar principal, porque é como você já disse no começo, acabou a vida, acabou tudo, não tem mais sentido ter nada, porque não tem mais gente para poder existir e dar uso daquilo que foi criado. Então a Semana pela Vida, que é uma maneira da gente promover a importância da vida desde a concepção, né? Então isso vai continuando, vai reverberando, mais ainda. Qualquer mulher que estiver passando por situação de vulnerabilidade, gestante, qualquer uma dessas,
nós estamos preparados para acolher essas mulheres. Tem uma instituição que a gente pode dar encaminhamento com atendimento médico, psicológico, de assistência social, amparo. Então a gente não faz um trabalho pela vida que vem especificamente para falar contra o aborto. As pessoas ainda não entenderam que o que a sociedade está precisando não é de confronto, não é de conflito, para falar apontando o dedo para os outros. O que nós estamos precisando é de quem esteja disposto a acolher, para aliviar o sofrimento de pessoas que estão naquela situação. É o que nós estamos construindo pela Semana pela Vida, uma consciência do valor da vida, em todas as etapas da vida e realidades, né? Então, Wilson, quando a gente constrói um trabalho assim, a gente passa, mas o trabalho continua perpetuando-se ao longo do tempo e tocando e melhorando a vida das pessoas. Isso dá sentido, né? Eu queria só pontuar o trabalho que foi feito na campanha, que nós fomos direcionados a acreditar que para ser político tem que ter muito dinheiro. A política é feita com muito dinheiro. E a gente viu no seu primeiro mandato, segundo, que o trabalho é feito por pessoas. O dinheiro é necessário, mas ele não é O fundamental. fator principal. Hoje nós estamos vivenciando aí a COP30, falando, não, precisamos de bilhões para proteger a Amazônia. A Amazônia não precisa de bilhões para ser preservada, ela precisa de cultura. Sendo que a maior miséria, o maior problema climático que a gente tem é a pobreza. E a pobreza, o que que é? É essa ilusão de que você sempre tem que ter mais valor monetário para, parafraseando o ex-ministro Delfim Neto, tem que crescer o bolo para dividir. Só que já está aqui, né? Por mais bilhões que se criem, a riqueza é diferente, né? Mas a miséria é igual para todo mundo. Uhum. Então, saber, né? E acho que você fala melhor para nós do que eu, esse sentido de que não precisa focar só no valor monetário para se fazer uma mudança, Uhum. né? Então, Wilson, o ponto principal a respeito disso é que um dos pontos principais que afunda o nosso país é a corrupção. Ainda assim, as pessoas não enxergam o porquê que a corrupção acontece. Nesse sentido, a gente começa a entender que a corrupção ela começa na eleição. Ela não está dentro do mandatário ali ela não está dentro do mandato do mandatário especificamente. Ou ela não começa ali, ela começa na eleição, quando você precisa de ter um monte de gente para poder ir para a rua, para poder distribuir os panfletos, para fazer tudo que tem que ser feito. Então a corrupção é quando você precisa de somas vultuosas para fazer com que a vitória chegue. Entendendo isso, a gente ensinou para as pessoas que combater a corrupção também é você fazer um trabalho voluntariado numa eleição. Que eu estou ajudando a combater a corrupção. Por quê? Porque alguém que eu acredito que faz parte de um trabalho importante e que gera resultados, tem a chance de estar reeleito, como foi no meu caso, sem a gente precisar entrar em nada de errado. Então, quando a gente começou a mostrar para as pessoas que o único caminho era esse, muita gente foi olhando para aquilo que eu disse lá atrás, a verdade. Tem verdade nesse comportamento? Tá condizente aquilo que esse cara tá falando com aquilo que ele tá fazendo? E aqui a gente conseguiu dar um bom testemunho. E as pessoas, poxa, é verdade, eu confio. Aí a relação de confiança fez com que a gente conquistasse vários voluntários e, pasmem, foi uma campanha que gastou R$ 8.500.
Então, uma campanha de reeleição que gasta R$ 8.500, tiveram algumas pessoas que doaram serviço. Então, a pessoa entrou com a doação e depois saiu. Deu um pouco a mais por causa disso. Mas com esse valor, uma reeleição, você sai de 1.800 e poucos votos e vai para quase 3.000 votos. O que é isso? É um engajamento de pessoas voluntárias que entenderam a importância, Wilson, de combater a corrupção na eleição, de fazer um trabalho que ela abraçasse não por o que eu vou ganhar com isso, mas que ela abraçasse por, poxa, esse mandato é muito importante, ele tem que continuar. Isso fez com que a gente conquistasse essa vitória desse jeito. Ou seja, é possível, Wilson, é possível, dá para fazer. É só a gente organizar as pessoas de bem e as pessoas largarem o individualismo e começar a se doar um pouquinho. Você falou da verdade, né, porque a verdade, ela é natural. A mentira, você tem que fabricar. Por que as campanhas, né, precisam tanto dinheiro? Porque fabricar a mentira, vender uma coisa que você não é, custa caro. É uma energia que, a pessoa não tá preparada. Então ela precisa de muito artifício, né, que nem nada contra, a maquiagem, né, ou os filtros do Photoshop, mas preci uma foto natural vai mostrar a pessoa. Uma foto com quanta energia que teve que ser investida em um software, num desenvolvimento de um produto que não agride a pele, que não sei o quê, pra transformar aquela verdade que podia ser até bonita na naturalidade mas para vender uma imagem que não é a verdadeira, o dispêndio a mais que é necessário, né. Sabe, Wilson, eu percebo que tem uma grande verdade em tudo isso. O que a população busca, o que ela quer, e muitas vezes ela não consegue enxergar que no fundo é isso que ela quer, é um líder que não é montado por um escritório de marketing, de publicidade. O que todo mundo quer é um líder autêntico, porque a gente quer seguir alguém que seja movido por valores, mais ainda por virtudes. Então, um líder de virtudes, ele arrebanha as pessoas e carrega ao longo do tempo, porque as virtudes faz com que o comportamento dele gere esse interesse genuíno das pessoas nele, que não é esse grande salvador da pátria, mas a liderança, inclusive, movida por virtudes, faz com que a gente promova pessoas acima da gente e pessoas melhores. Então, no final das contas, o que hoje nós temos, infelizmente, é uma liderança política que é colocada por questões de marketing, de publicidade, onde se constrói um persona, o próprio marketing orienta para isso, construção da persona, as falas que aquela persona vai realizar, tem que se identificar com o público-alvo, identifica o teu público-alvo, encontra uma dor desse público-alvo, defenda aquilo que vai fazer com que, ou melhor, combata aquela dor com as suas falas, vai ganhando o engajamento das pessoas. Isso é o marketing. Agora, um líder de virtudes é um líder que é movido pela verdade, pela humildade, é alguém que é fraterno, trata o outro sim como um igual, que é justo, que dá a cada um aquilo que é seu por direito, que é prudente, que não fala qualquer coisa a qualquer momento, que é temperante, tem um controle das suas próprias emoções. Então, o líder que é forte quando tem que ser forte, ele permanece na dor quando tem um bem comum envolvido naquilo. Então, quando você começa a se comportar como um líder de virtudes, isso atrai as pessoas de bem e faz com que a gente consiga avançar. Então, eu vejo que esse grande paradigma, ele precisa ser quebrado, que na política nós estamos precisando não de um líder midiático, um líder que todo mundo ama porque gostou de alguma maneira, tocou em algo, se identificou, ou do meu nicho, do meu segmento. Não. O que nós precisamos na política para o Brasil mudar são líderes de virtudes.
E é isso que nós temos aprendido com alguns desses professores. E quanto mais a gente se transformar nesse líder de virtudes, mais a gente transforma a nossa sociedade, a nossa própria casa, as empresas que nós tocamos, a vida pública, a política. É por aqui que a gente tem que ir. Não tem outro remédio, não tem outra solução, né? Então, liderança com base em virtudes. Se você fizer uma retrospectiva, olha como é interessante. Quem você quer seguir? Você quer seguir um líder de virtudes. John, explica melhor. O líder de virtudes é aquele que se perpetua no tempo. Porque o chefe, porque aquela pessoa que manda porque tem poder, quando ele perde o poder, o Wilson, acabou a liderança dele com aquelas pessoas. Preste atenção. Quando você para e lembra, quem é o líder que mais impactou a sua vida? E que até hoje essa liderança continua falando aqui na sua cabecinha, reverberando. Quem? Eu olho, eu penso na minha mãe, no meu pai, na minha avó, assim, porque tem coisa que até hoje eu vou fazer, eu falo assim, puxa vida, minha mãe falou. Eu lembro desse ensinamento por parte dela. Então, e muitos não têm mais mãe, já está no cemitério, mas mesmo ela estando enterrada, aquela liderança continua impactando a vida dela. Moisés, independente de questões de crédulo, esse cara lidera mais de 1/3 do planeta com com os mandamentos, com tudo aquilo, e faz mais de 3.500 anos que esse cara existiu. Então é um líder que perpassa ao longo de milênios. Por quê? É uma liderança com base em virtudes. E aí você vai olhando quem teve uma liderança virtuosa. Eu sei que é algo muito distante e difícil, mas é aqui que nós estamos construindo o nosso trabalho. E é por isso que tem tantas pessoas boas que estão dando ouvidos, que estão somando forças, para que a gente consiga continuar caminhando. Porque nós estamos buscando viver com base nessas virtudes. De tudo que a gente conversou aqui, John, alguma coisa que você gostaria de completar? Fala assim, puxa, faltou aquele gancho que eu queria falar. Wilson, eu quero falar para todos que estão nos assistindo. A gente acorda, vive um dia inteiro com tanta correria, seja ela qual for na sua própria vida, e depois deita a cabeça no travesseiro para dormir. E no fundo, lá no fundo, o que nós estamos realmente buscando é um sentido para as nossas vidas. O que eu quero, se eu posso fazer um pedido a cada um dos que estão nos ouvindo. Vamos romper com o nosso individualismo e entender que nós não somos uma ilha, que nós não vivemos sozinhos na nossa cidade, na sociedade. Que não é só a minha família que precisa prosperar, se desenvolver, mas é de tantas outras pessoas que às vezes estão num estado de sofrimento que eu não consigo nem saber o que aquela pessoa está passando, porque eu sou incapaz, eu não consigo tocar aquela realidade. Mas existem pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito. Que o pouquinho que cada um de nós fizer construindo um trabalho para o bem comum vai, sem dúvida, ajudar a aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Faça onde você estiver, na instituição que você faz parte, no bairro onde você mora, dentro da sua própria casa. E também nos ajude. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, se você tem uma vontade de realizar um bem, some forças junto conosco, que o nosso trabalho é uma ferramenta de construção de bem comum na cidade de Mogi das Cruzes. Entre em contato conosco e coloque à disposição o seu tempo, o seu conhecimento para construirmos juntos ações que podem melhorar a vida de muitas pessoas. Vamos romper com o individualismo e começar a se doar. Começa pequeno. Um dia, depois o outro, depois o outro. Quando você menos perceber, você vai estar realizando algo grandioso e vai ter encontrado sentido na sua própria vida. Obrigado, John. Eu que agradeço a oportunidade. Ai, nossa. Show. Gente, brigadão mais uma vez. Agradeço
ao John pela disponibilidade de vir aqui abrir o coração aí, participar conosco, dividir o que é trabalho de ser telhado, né? Porque você sai do conforto da sua casa para virar alvo. Agradecer ao apoio técnico, vocês principalmente, e fica o convite para assistir os nossos próximos episódios aí que vai ser um longo caminho aí pela frente. Obrigado, gente. Valeu, isso, obrigado.